Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de História do sexto ano. Na disciplina de História, nós estamos estudando nesse bimestre, principalmente nessa parte final, sobre a formação da sociedade feudal, ou o que nós chamamos o feudalismo. Sociedade, cultura e religião são todos os aspectos que fazem parte de um dado momento histórico, ou de uma sociedade, ou de um grupo, ou de uma comunidade, ou mesmo de uma civilização. Esses aspectos são fundamentais para compreendermos a formação, a cultura, a ideia de pensamento, a questão econômica, a questão relacionada ao social. Então, por isso, nós estudamos na Idade Média o processo de formação do feudalismo com esses três aspectos. Então, nós vamos estudar a terceira parte desse conteúdo. Então, nós vamos ver hoje um pouquinho sobre a sociedade feudal, essa sociedade que no seu início, lá pelos meados do primeiro século, ou do século de 1000 anos de existência, lá no século XV, com a queda do que nós chamamos de Império Romano e a sua formação posterior, ou seja, saindo do período antigo e entrando no período medieval, onde esse período vai ter uma duração de 1000 anos, ou seja, do século V até o século XV. E esse período vai ser de grande transformação na Europa. Lembrando, Idade Medieval é um período datado para os europeus. Então, a história do Ocidente, tá bom? Não é aqui a Idade Medieval das Américas, não é a Idade Medieval da Ásia, não é a Idade Medieval do Oriente, é a Idade Medieval do Ocidente. Lembra quando nós estudamos nas aulas iniciais, que nós falamos que o nosso contexto histórico é uma história eurocêntrica ainda, e que ela estuda hoje algumas outras civilizações que não fazem parte do Ocidente, ou seja, da Europa, mas busca entender através delas novos conteúdos ou novas formações que acabaram formando essa sociedade ocidental. Então, por isso, nós estaremos estudando, lembrando, a sociedade europeia. Então, o período medieval dos europeus, tá bom? Então, esse período ele dura 1000 anos. 1000 anos do século V até o século XV, tá bom? E com isso, a sociedade deles é formada basicamente por 3 grupos sociais, que vai ser os clérigos, que eram os que oravam, como a gente orava, os que oravam, aqueles relacionados à igreja. Nós vamos ter os nobres, que nós já vimos nas aulas anteriores como eles são formados, mas seriam os guerreiros da sociedade, aqueles de nobreza, conde, duques. Então, esses seriam os nobres, e nós temos outro grupo social, que são os trabalhadores, ou os que trabalham, aqueles que eram responsáveis por fomentar ou fazer os serviços existentes durante esse período. É claro, eles eram conhecidos de outra forma. Por exemplo, os clérigos eram os oradores, já os nobres eram os delatores e já os trabalhadores eram os laboratores. Esses termos depois vão surgir, vão ser reformulados dentro da língua portuguesa, por exemplo, como os laboratores, vão ser serviços laboral, retomando a ideia de laboratores, aqueles que fazem serviços, tá bom? Então, gente, essa sociedade feudal vai se formar dentro dessas características, e com isso nós vamos ter algumas divisões sobre esse processo de formação. A título de exemplo, os clérigos ou o clero. O clero era formado pelos papas, pelos bispos, pelos abates, pelos monges, pelos paróquios, aqueles que ficam nas paróquias. Então, esse grupo de clérigos, eles vão ser os que mais vão ter condições de riqueza nesse período. Por quê? Porque posteriormente você vai ver que a Igreja Católica se torna imensamente poderosa. Lembrando, o que catalogava, o que dizia que uma pessoa tinha riqueza, o que considerava ser grandes lucros, era a terra. Então, lembrando, a Idade Medieval, quem tinha mais terra era o mais rico. Então, esse momento, o período medieval, os clérigos ou o clero vai ser o grupo social que mais irá enriquecer e se tornar o grupo mais poderoso desse período, tá bom? Por quê? Porque é justamente nesse momento que os clérigos, primeiro, os padres, os bispos, todos aqueles que faziam parte, eles não se casavam. E não se casando, logo eles não passavam para os seus herdeiros a propriedade. E para quem ficava essa propriedade? Para a igreja. Então, logo, a igreja acabava acumulando bens
próprios, ou a terra, ou a riqueza desse grupo. Então, por isso a igreja começa a se desenvolver e se fortalecer e se tornar o grande marco de grupo social desse período, tá bom? O próximo grupo que nós temos é a nobreza. Os nobres são os reis, os duques, os marqueses, os condes. Esse grupo que começa a ter o que nós chamamos de nome através de recompensas ou títulos. Com isso, eles eram independentes do grupo religioso, mas eles viviam numa sociedade ou numa formação econômica ligada à fidelidade. Ou seja, eles faziam laços como casamento, como juramentos de compromisso com outros grupos ou com outras pessoas, e assim eles se fortaleciam. A principal atividade deles não era, como nós vamos ver, nem a servidão, nem os serviços, e muito menos a questão religiosa. Eles eram um grupo voltado para as guerras, e suas conquistas de espaço territorial eram basicamente terras que eram conquistadas através de batalhas, e essas batalhas faziam com que eles tivessem riquezas, e com isso eles também tinham o que nós chamamos de monopólio ou domínio das armas. Somente esse grupo tinha esse direito de ter as armas. Então isso aí era algo somente desse grupo. Eles não viam também a questão relacionada ao trabalho. Eu vou trabalhar na lavoura, naquilo. Eles não viam com bons olhos. Eles achavam aquilo que era uma atividade indigna para eles. Tá bom? Com o último, nós temos os trabalhadores. A sociedade medieval ela também era dividida com os trabalhadores. E os seus trabalhadores eram divididos em alguns grupos. Vamos ver aqui. Primeiro, os servos, os vilões e os escravizados. Os servos eram aqueles trabalhadores que dependiam e não tinham a liberdade. Eles faziam um contrato de vassalagem e acabavam se tornando servos de um determinado senhor feudal. Os vilões eram os trabalhadores livres que eles acabavam ocupando pequenos lotes de terras e acabavam tendo a oportunidade de ter sua própria propriedade. Todavia, não havia uma riqueza muito grande para eles, mas todavia eles tinham a sua propriedade própria. E os últimos que tinham eram os escravos, ou os escravizados. Eram aqueles trabalhadores que eram presos ou de guerra, que tinham dívidas e que podiam vender o seu próprio corpo, a sua própria força de trabalho para poder lucro, ou até mesmo doar essa força de trabalho para um senhor feudal ou para um determinado grupo, tá bom? Então, com isso, os senhores eles tinham algumas obrigações que eram responsáveis por esse período. Com isso, a economia feudal ela era baseada no que nós chamamos da agricultura. Lembra? Desde a Idade Média, desde a Idade Antiga, lá do período da pré-história, a agricultura sempre foi o carro forte da economia de uma cidade, de uma civilização, de um grupo. Então, a plantação de trigo, de cevada, de ervilha e uva sempre foram fortes para qualquer sociedade desse período, até na Idade Média. Nós vamos ter somente uma mudança no período da Idade Moderna, quando vai surgir outros mecanismos de economia, onde a terra não é mais vista como a economia forte para definir quem é mais rico. Então, com isso, nós temos ainda na Idade Média a terra como um local de produção. Então, nela você pode plantar, vender seu produto ou fazer a troca, você pode contratar pessoas, você pode trazer pessoas para trabalhar nela. Então, com isso, a base econômica da sociedade feudal é a agricultura. O feudalismo ele também vai ter uma unidade chamada de senhorio, o senhorato, e essa unidade ela vai definir algumas questões relacionadas ao convívio. Então, o senhorio era dividido em 3 grandes áreas para poder ter essa habilidade de controle. Primeiro, nós vamos ter o manso senhorial, que seria o quê? Terras onde tudo que se produz pertence ao senhor. Ou seja, o rapaz vai lá, produz a terra e tudo é do dono ou do senhor feudal. Já nós vamos ter o outro, o manso servil, que seria o quê? As terras que eram os camponeses usavam, ou seja, para eles sobreviverem, que geralmente era doada como seu feudal através de um contrato de vassalagem, eles tinham obrigação de cumprir um dado momento, ou seja, uma parte das suas produções ia para o senhor feudal e outra parte ficava com eles. Então isso seria o manso servil. E nós temos as terras comunais. Essas terras comunais eram terras de florestas e pastagens. Eram usadas por todos os habitantes dos feudos. Eles poderiam ir, vir, voltar, plantar lá, recolher madeira. Então essa terra não era cobrada nenhum donativo, ou seja, não era dado ao senhor feudal nada que nela fosse produzido, tá bom?
Com isso, nós vamos ter a questão da igreja que vai estar ali, porque durante muito tempo a igreja católica, a igreja ela prevaleceu na Idade Média, principalmente no Império Romano, com lentidão. Ela não era a grande importância do período, mas ela era de suma importância para manter o controle social. Na economia, ela não tinha poder, na política, ela não tinha voz, mas na Idade Média, essa situação começa a mudar, porque a igreja começa a acumular, como eu falei para vocês, terras. E esse acúmulo de terras faz com que ela tenha poder. E esse poder faz com que ela comece a ter voz na política também. E com isso, a igreja, no decorrer desses 1000 anos, ela começa a evoluir e crescer e ter um grande poder econômico e político, já que ela já tinha um poder religioso. Então, por isso que nós falamos que a igreja ela acaba sendo a maior beneficiada, ou seja, o clero acaba sendo o maior beneficiado com o processo de formação do feudalismo, se tornando a maior potência econômica e política desse período, tá bom? Então, é claro, isso tudo vai acabar acarretando algumas crises dentro da Igreja Católica que vão causar no final da Idade Média o que nós chamamos de crise religiosa. Primeiro, vai ocorrer na Idade Média o que nós chamamos de vai começar as buscas por questões profanas, as questões mundanas. Alguns clérigos eles começam a se desviar da questão religiosa, causando assim rompimentos ou cisões, divisões dentro da igreja. E uma delas foi a busca de alguns monges para novas procuras de saberes, e seja, isolamento. E assim começam a surgir as ordens franciscanas, beneditinas, que vão acabar afastando-se dessa procura. Então, com isso, há uma crise dentro da Igreja Católica, tá bom? Então, a cultura na Idade Média também vai fazer parte do movimento religioso. Por quê? É a partir das igrejas que começa a releitura dos chamados gregos antigos, que nós chamamos de pré-socráticos, esses grandes autores gregos que traziam a ideia de um humanismo. Então, com isso, nós podemos chamar que a cultura que foi criada na Idade Média era uma cultura para os seres humanos. Aonde? O modo de viver, de pensar, de falar, e até mesmo danças e festas eram necessárias para entender a sociedade e melhor, para que ela tivesse um intuito maior. Então, a religião cristã vai ter essa influência junto com o pensamento greco-romano também, tá bom? Que começa a releitura. Mas a gente vai pensar também que na Idade Média nós vamos ter uma ideia muito mística da questão social. Por exemplo, a cura, os milagres, tudo era prestado dentro da questão religiosa, tá bom? Então nós vamos ter isso, que a cultura da Idade Média ela era uma cultura letrada e cultura popular. São dois tipos de culturas que vão existir lá. A letrada era considerada de transmissão por meio de textos de uma pessoa para outra, e geralmente eram os clérigos que sabiam ler. Vale lembrar que a Idade Medieval a população não tinha conhecimento nem leitura, conhecimento de leitura. Então logo, alguns grupos religiosos, ou os que eles faziam parte do clero, que sabiam ler, tá bom? Então os gregos, os textos em latim e gregos eram uma forma de cultura. A cultura popular já era uma cultura oral, onde era transmitido pela voz, pelas histórias contadas. Então era o chamado boca a boca, tá bom? E nós vamos criar assim uma cultura intermediária também na Idade Média, que era o quê? Os frutos dessa junção, tanto da cultura oral como da cultura letrada, como da cultura popular. Aí surge a cultura intermediária. Essa cultura intermediária ela acabou se espalhando pela população mais pobre, porque com isso começa a surgir o que nós chamamos do desenvolvimento da leitura nessas populações, que vai começar a se desempenhar lá em 1517, pós 1517, reforma protestante, onde os clérigos que se afastaram da igreja por questões religiosas, eles vão começar a querer ensinar a leitura para salvar aqueles que não sabiam ler. Então, ou seja, dar conhecimento à população e ver o que estava errado dentro da igreja naquele momento, tá bom? Então, gente, com isso nós vamos deixar um exercício para vocês que se encontra na página de número 296 e 297, a questão de número 1 apenas, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!